Vamos dar mais uma entortada na espinha dorsal da religião, com mentiras, falcatruas e enganos. Eu te convido a ler um versículo, onde nesse versículo ele é manipulado desde muitos anos, muitos séculos atrás, onde se coloca jejum, demônio dentro das chamadas igrejas. Escravizam os seus fiéis com essas mentiras, com esses enganos. E para isso, para provar, eu te convido a lermos novamente Codex Sinaíticos, onde está os manuscritos mais antigos e assim sendo mais confiáveis. Em Mateus, no livro histórico de Mateus, no capítulo 17, versículo 21, eu vou ler duas versões. Na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, entre colchetes. Esta versão, pelo menos, ela coloca um colchete avisando que todos os versículos, palavras que estão entre colchetes não estão nos manuscritos mais antigos, que é o Códice Vaticanos e o Códice Sinaíticos. Então, na NAA está assim, Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Entre colchetes, significa que só existe esse versículo em manuscritos mais recentes. Os mais antigos não existem. Já que a maioria do sistema religioso utiliza, que é a Revista Corrigida, ela é bem explícita, ela não avisa nada, ela é cruel. Olha lá, versículo 21 do livro histórico, capítulo 17. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Nenhuma sinalização, nem colchete, nem parágrafo, nem parênteses, nem nada, não tem aviso nenhum. Então você lê como se fosse uma verdade suprema. Mas vamos então ler no Códice, no manuscrito mais antigo, que está assim. Mateus, aqui em cima, Mateus, capítulo 17, versículo 21. Aqui embaixo, vamos ler. 21. Diz assim. Olha que interessante. Versículo 21. No verso, sem verso, não existe. Entende porque na Nova Almeida Atualizada ou na Almeida Revista Atualizada está entre colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não existe esse versículo. Já que eles dizem ser mais original, mais fiel, só que eles foram localizados, esses manuscritos, segundo os estudiosos, a teologia, 1940, nas montanhas de Qumran. Agora é estranho os mais recentes serem mais confiáveis do que os mais antigos. Esse Códice Sinaítico, isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Isso daqui são pergaminhos escritos em couro e foi passado para algum material. Pode ver que aqui, ó, a textura dele, tá vendo? Ele está em uma biblioteca na Inglaterra, guardado a 7 chaves. E o do Vaticanos também, Códice Vaticanos também, é a mesma coisa. Só que o Vaticano deixa rolar. E o sistema religioso, os evangélicos, os crentes, vamos dizer assim, também deixa rolar. Então eu prefiro confiar nesse manuscrito mais antigo. Vou ler novamente, lá, na Nova Almeida Atualizada, 17, 21. Entre colchetes, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Colocaram a oração e jejum. Aliás, colocaram esse versículo todo aqui.
E na Almeida Revista e Corrigida não tem nem colchete, nada. Tá? Está como uma verdade suprema. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Pronto. Aí é a hora que as pessoas sem conhecimento, os incautos, a maioria preguiçosos, que têm preguiça de abrir e ler e pesquisar, examinar, eles estão lacrados, fechados, se falam para o mestre deles, olha, eu vi um vídeo no YouTube onde tem um camarada falando isso, eles a primeira coisa que falam, não assiste esses camaradas, não assiste o YouTube, porque isso aí são hereges, esses daí são demônios, são diabos, mas não são nada disso, porque nem existe diabo, satanás, nem existe, isso daí são adjetivos. Seres criados pela religião, pelos judeus, pelo paganismo há 3, 4 mil anos atrás e que a religião mantém até hoje, que nem existe isso daí. Então, passei para você mais um versículo tendencioso, perigosíssimo, escravizador, vamos dizer assim, que coloca os incautos, as pessoas sem conhecimento, como escravos da religião. E aí eles ficam com medo, eles passam fome, fica 24 horas sem comer, uma semana sem comer, ficam doentes por culpa de enganos na hora de escrever, na hora de traduzir, de copiar o legítimo e coloca esses enganos. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.